Eu quero trazer um tema hoje aqui no meu canal a respeito de aposentadorias internacionais. É um tema que eu não encontro muita informação e não encontrei na internet, no YouTube, ou se tem informação é bem pouca. Provavelmente que os advogados não trabalham muito com essa área. E no meu escritório a gente costuma trazer bastante gente de fora para se aposentar aqui no Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Então eu queria falar um pouco nesse vídeo com vocês como é que funciona você que mora nos Estados Unidos se aposentar no Brasil da mesma forma como se estivesse morando aqui. Ou seja, tu teria uma dupla aposentadoria. Poderia se aposentar pelo Social Security nos Estados Unidos e se aposentar pelo INSS no Brasil. Tá bom? É isso que a gente vai tratar nesse vídeo aqui hoje. Então, como é que funciona essa questão de se aposentar aqui no Brasil e se aposentar nos Estados Unidos? Hoje, nos Estados Unidos, para te se aposentar, tu precisa obrigatoriamente ter no mínimo 62 anos de idade e 40 créditos. Os 40 créditos, basicamente, são como se fosse tu ter 10 anos de tempo de contribuição. Então, o que acontece? Tu completando esses 40 créditos nos Estados Unidos, e os 62 anos de idade, tu já pode partir para uma aposentadoria parcial. O que acontece geralmente nos Estados Unidos? As pessoas esperam até os 65 anos de idade para conseguir uma aposentadoria integral ou até mesmo até os 70 anos que tu conseguiria uma aposentadoria ainda mais alta, podendo chegar a 25% a mais do valor que tu teria da aposentadoria integral. E no Brasil, como é que funcionam as aposentadorias hoje? Para quem mora no exterior, né? Você conseguiria se aposentar por idade. Então, a mulher teria que ter 62 anos de idade e o homem 65 anos de idade. E é exigido também um período de carência que são de 15 anos de tempo de contribuição. Então, o que existe de um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos nesse meu exemplo? Existem vários outros tipos de acordos, existe com a Itália, com Portugal, existem dezenas de acordos que o Brasil firmou com outros países. Mas eu queria focar um pouco nos Estados Unidos aqui nesse vídeo, pois é o foco maior do meu escritório, onde a gente tem mais clientes nessa área. Então, o acordo que existe entre os Estados Unidos e o Brasil é justamente... existe a possibilidade de tu pegar emprestado o tempo de contribuição de um país para conseguir se aposentar em outro. Explico. Hoje, vamos supor que você tem 10 anos de tempo de contribuição no Brasil, mas mora nos Estados Unidos. Então, hoje, tu não contribuis mais para o Brasil. E o Brasil, ele exige que tu tenha, no mínimo, 15 anos de tempo de contribuição, certo? Nessa situação, o que você faria, de acordo com um acordo internacional que existe? Você pegaria 5 anos de tempo de contribuição emprestado dos Estados Unidos, traria para o Brasil, para fechar os 15 anos mínimos de carência de tempo de contribuição, e conseguiria se aposentar no Brasil. Após conseguir a concessão do benefício, esses 5 anos emprestados dos Estados Unidos retorna para o Social Security de lá para manter tua aposentadoria dos Estados Unidos como se nada tivesse acontecido. Então, basicamente, esse acordo funciona justamente assim. Você pega emprestado um tempo de contribuição do país e depois devolve ele quando a concessão da aposentadoria acontecer. É justamente assim que funciona. Porém, os valores que você se aposenta no Brasil vão ser proporcional ao tempo que você já tem no Brasil. Tá? Essa parte dos cálculos é um pouco mais complexa, mas basicamente o que vocês têm que entender existe essa possibilidade, tá? De você, mesmo morando nos Estados Unidos e não contribuindo no Brasil, você pode se aposentar no Brasil pegando esse tempo de contribuição emprestado. Da mesma forma funciona também do Brasil para os Estados Unidos, tá? Vamos supor que você trabalhou 5 anos nos Estados Unidos pelo Social Security e lá exige no mínimo os 10 anos, né? Que seriam os 40 créditos. Então, a cada 3 meses trabalhado no Brasil, você pode transformar em um crédito e levar para os Estados Unidos para conseguir se aposentar, até fechar os 40 créditos. É assim que funciona. Então, se você trabalhou no mínimo 1 ano e 6 meses nos Estados Unidos, você consegue pegar esse tempo emprestado do Brasil e levar para os Estados Unidos para conseguir uma aposentadoria lá também. Da mesma forma, proporcional, tudo certinho, mas existe essa possibilidade. Lembrando que não é só trabalhar nos Estados Unidos, tá? Você tem que obrigatoriamente ter trabalhado sob o regime do Social Security. Não adianta nada você trabalhar de forma informal e não ter registro no Social Security. Então, a exigência dos Estados Unidos é
1 ano e 6 meses de trabalho sob o Social Security e conseguir trazer do Brasil esses 40 créditos, que seriam a cada 3 meses trabalhado no Brasil, você ganha um crédito nos Estados Unidos. Então, basicamente, 10 anos trabalhado no Brasil formaria os 40 créditos nos Estados Unidos. Da mesma forma que acontece no Brasil, esse crédito ele é emprestado, é feita a aposentadoria nos Estados Unidos e depois esse tempo de contribuição retorna ao Brasil para nada impactar na sua aposentadoria. Beleza? Isso é como funciona o acordo internacional, tá? Para as pessoas que não querem realmente contribuir no Brasil ou não querem contribuir para os Estados Unidos, querem onde estiverem morando, não querem mais contribuir para o país de origem. Mas existe uma possibilidade que é a coisa mais encomendada que nós fizemos no nosso escritório, que realmente os clientes ficam até surpresos com o que acontece no futuro, né? Que já podemos acompanhar alguns casos aqui de clientes que fizeram uma coisa chamada planejamento de aposentadoria internacional no nosso escritório e depois retornaram realmente muito satisfeitos, que são aqueles casos de clientes na faixa de idade de 48 a 55 anos de idade que moram hoje nos Estados Unidos e querem se aposentar no Brasil, mas não com um salário baixo, como geralmente acontece nas aposentadorias que são feitas através desse acordo internacional. O que eles querem é aposentar com um valor alto no Brasil, porque pense na seguinte situação, hoje o real para o dólar é como se fosse 5 para 1. Então, pro americano hoje que mora nos Estados Unidos e recebe em dólar, é muito barato contribuir para o INSS. E ele pode fazer isso através de uma coisa chamada de segurado facultativo. Então, o que acontece? No nosso escritório, a gente faz todo um planejamento previdenciário para esse cliente, para essa pessoa que quer buscar uma alta aposentadoria no Brasil. E ele pode fazer isso através de contribuições, que é feito através de guias da Previdência Social, que podem ser emitidos em qualquer lugar do país. Esse valor de aposentadoria entra no cálculo da aposentadoria final dele, que provavelmente ele vai se aposentar por idade também, tá? Então vamos supor uma pessoa com 65 anos de idade e hoje ele tem 50 anos. Ele tem 15 anos de tempo de contribuição para conseguir a aposentadoria dele, de 50 anos de idade até os 65, nesse caso que eu estou explicando para vocês. Esses 15 anos, se ele opta por contribuir sobre o teto do INSS, ele vai conseguir um valor altíssimo de aposentadoria na frente. Estamos falando aí casos de como se fosse hoje uma situação de um cliente se aposentar com 5 mil por mês, contribuindo somente 15 anos de tempo de contribuição, 5, 6 mil por mês, 7 mil por mês, que seria o teto do INSS. Existem situações assim. Mas isso tudo só pode ser feito através de um bom planejamento de aposentadoria, tá? Então, se você é aquela pessoa que mora nos Estados Unidos e tem interesse em se aposentar no Brasil com um alto salário, além de se aposentar nos Estados Unidos, então o recomendado é que você faça esse planejamento de aposentadoria. Agora, se você já está ali beirando os 65 anos de idade, tem 63, 65, já passou dos 65, tem 67, 70 anos de idade, já é mais interessante você buscar a aposentadoria através dos acordos internacionais. Porque por mais que o valor seja um pouco menor, é como se fosse um salário gratuito que você iria ganhar. Porque, pensa comigo, você não vai precisar contribuir nada, simplesmente vai ter que fazer a aposentadoria através desse acordo internacional e vai passar a receber um certo valor, uma certa quantia em real do Brasil, que pode ser recebido tanto no Brasil, através de um banco brasileiro, os bancos digitais, que hoje estão bem facilitados, ou você pode pegar esse dinheiro e fazer uma portabilidade do valor do INSS lá de dentro e receber direto nos Estados Unidos transformado em dólar. Tá? Então, esse é um assunto muito interessante que pode ajudar muita gente que mora no exterior. Tá? A gente faz bastante no escritório esse tipo de planejamento, esse tipo de aposentadoria com acordos internacionais e realmente assim os resultados são bem satisfatórios. Tá? Principalmente pelo fato de você receber em dólar e poder contribuir em real. E recebe um valor muito grande lá na frente depois de aposentadoria. Então é isso, pessoal. Era esse tema que eu queria trazer hoje para vocês aqui. Se você se encaixa nessa situação de morar no exterior e querer se aposentar aqui no Brasil, coloca nos comentários aí embaixo. De repente eu posso tentar te ajudar de alguma forma, ou de repente entre em contato aí através das nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, que o que a gente puder ajudar aqui no escritório, a gente sempre ajuda o pessoal que mora no exterior, que estão nessas situações. Tá bom?
Fico muito agradecido a vocês. Por favor, se puder deixar um like aí, eu agradeço bastante. E até a próxima!